A paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, né? Mais um dia juntinho para louvar, agradecer, bem dizer a Deus por tudo. Motivos nós temos de sobra, né? Louvar a Deus, agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso na presença desse Pai grandioso. Te louvamos, Deus, te agradecemos, te bendizemos por tudo. Consagramos a nossa família na Tua presença, o nosso país, o nosso Brasil, a nossa cidade, Pai. Cada um que nós conhecemos, pedimos por eles, intercedemos por eles. Que a Tua presença se faça dentro de cada um, que eles possam sentir a Tua paz, o Teu amor. É tão bom andar na presença do Deus Todo-Poderoso, saber que Ele nos conduz, nos sustenta, é maravilhoso, né? Não estamos só em nenhum momento nós estamos só. Ontem no núcleo eu levei uma palavra, né? Onde falava que Davi, ele fugindo de Saul, ele foi pedir ajuda para o inimigo filisteu, o rei Aquis. E ali ele encontrou abrigo. O inimigo o socorreu, deu a terra de Siclac para ele, para os homens valentes dele, para a família, com os filhos, e eles foram morar em Siclac. E Davi começou a lutar as lutas junto com Aquis, com o rei Aquis, sem perguntar para Deus. Sabe assim, foi por conta própria. E ele lutou 3 batalhas, venceu, mas a outra batalha, a 4ª batalha, seria contra o povo dele, contra o povo de Israel. E Deus não queria aquilo de jeito nenhum. E o coração dos príncipes, né, do rei Aquis lá, não aceitaram que Davi fosse com eles para a guerra. E o rei Aquis ficou triste e falou: Davi, volta, Davi. Você não vai poder lutar essa batalha com a gente. E no momento que o rei Aquis, que o Davi ficou triste, porque foi rejeitado ali pelos homens de Aquis, mas quando ele chegou na cidade dele, em Ziclac, ele entendeu o propósito de Deus. Porque ali a casa dele estava toda queimada, tudo em fogo, a cidade. O inimigo amalequita tinha levado todos os filhos, a mulher, a casa, levou tudo. E Davi chorou até não ter força mais. E aqueles que estavam com Davi naquele momento lá, o que eles quiseram? Apedrejar Davi. Quando eles viram que as mulheres foram levadas, que os filhos foram levados, eles se voltaram contra Davi. Aqueles que eram amigos, que andavam juntos, né, se revoltaram contra Davi. E quando Davi estava lá, sem força nenhuma mais, desprezado, bem dizer, perdido ali, aí ele pede, né, para que eles tragam a estola sacerdotal. Aí ele vai pedir para Deus o que fazer. Aí ele se volta para Deus. Naquele momento que ele está caído, que ele não tem mais força, que ninguém mais quer ele, que a família está perdida, foi levada. Quando tudo parecia perdido, Davi se lembrou do Deus dele. E aí ele pergunta para Deus: o que devo fazer, Senhor? Devo ir ou não ir atrás da minha família, dos filhos? E Deus fala para ele: vai, que você vai vencer.
Então, é no momento de tristeza que nós temos que nos voltar, não só no momento de tristeza. Davi devia ter consultado a Deus antes, quando ele entrou nas guerras que não era para ser dele, né? Ele lutou guerras de outro. Muitas vezes nós estamos lutando guerras de outras pessoas e deixamos de lutar as nossas guerras, né? Por que o inimigo entrou em Ziclac, na terra que Davi morava com a família? Porque ali não tinha ninguém guardando. Quando você deixa de orar pela tua família, você abre guarda, o inimigo ele entra. Quando o inimigo viu que ali não tinha nenhum homem forte guardando a cidade, ele entrou. O inimigo das nossas almas também faz a mesma coisa. Quando ele vê que a gente baixa a guarda, ele vem. Por isso nós devemos orar sem cessar. Orar todos os dias pela nossa família, né, Eva? Bom dia, com alegria, Ana. Devemos orar sem cessar. Entregar nossa família todos os dias na presença de Deus Todo-Poderoso. Guardar a nossa casa em oração. O inimigo ali, a hora que ele viu que não tinha ninguém, ele atacou e levou todos. E aí Davi, consultando ao Senhor, o Senhor falou, vai, você vai vencer. E Davi foi atrás da família, dos filhos, e chegou lá, os amalequitas estavam todos espalhados, né? E o que o Senhor quer mostrar para nós? Que mesmo o Senhor mandando a gente ir, que a gente vai vencer, não quer dizer que a batalha vai ser fácil, não. Muitas vezes o inimigo está espalhado e a guerra vai ser mais difícil. Mas se com o Senhor você vai vencer. Você tem que ter essa certeza que se Deus estiver na frente, na batalha, nas lutas, a gente vai vencer sempre. Então, eu falei, que coisa, né? A gente tira assim para nós assim. Não deixe brechas para o inimigo. Luta as lutas dos outros, mas não esquece de tampar as brechas da tua família, da tua casa, da tua vida. Muitas vezes você está orando para o outro, mas a tua vida não está em dia. Coloque em dia, né? A tua vida. Coloque em dia a tua casa, teu lar, tua família. Em primeiro lugar, Deus quer que a gente guarde a nossa família. Em primeiro lugar, Deus nos deu uma família para que a gente, né, Karina? Que Deus te abençoe, Karina. Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Estou falando assim que em primeiro lugar, Deus quer que a gente guarde a nossa família em oração. Que a gente ministre a palavra para os nossos. Deus nos deu uma família. E o primeiro lugar que a gente tem que evangelizar é a nossa casa, a nossa família. Primeiro, guardar, né? Eles todo dia, em oração, não deixar brechas abertas para que o inimigo não entre. E Davi conseguiu tudo de volta, irmãos. Davi trouxe de volta a família, os filhos, os animais, os despojos, trouxe tudo de volta. Venceu os amalequitas. E nós temos que vencer o inimigo todo dia. A nossa vida é diária, batalha diária. A carne é fraca, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos conduz e nos mostra. E hoje eu peguei aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 7, que fala assim, Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Olha que lindo que fala aqui, quer ver? Amados, amemos uns aos outros para que a caridade
Porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Regina Freitas, que Deus te abençoe, irmã, você e toda a sua família, viu? Um abraço. Que bom, estamos juntos. A Ana, Deus abençoe. Eva. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Muito bom. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Zilda, bom dia com alegria, que Deus abençoe. Aqui fala, né, que Deus enviou seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. O Senhor fala aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e nós é a perfeita sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, olha que lindo, é a palavra, não sou eu que estou falando não, irmãos. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Temos que ser caridosos, né? Amorosos, amar uns aos outros, respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças, né? Cada um é de uma maneira, de uma forma, cada um tem seu jeito de ser, e nós temos que respeitar a maneira de cada um, o jeito de ser de cada um. Amar, né? Amar uns aos outros. Nisto, Deus fala assim, nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ele fala que sejamos como Cristo, né? Somos cristão. O que significa cristão? Pequenos Cristo, pequeno Cristo. E como que nós temos que viver? No nosso agir, falar assim, ó, como Jesus agiria neste momento? O que Jesus faria agora, nessa situação que eu estou vivendo? Nós temos que andar assim, irmãos, né? Pedindo para o Espírito Santo nos conduzir, nos mostrar, nos dar força, sabedoria para continuarmos. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Lindo. E fala assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Pai nos amou primeiro, irmãos. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que lindo! A gente tem que se amar, irmãos, respeitar um ao outro, né? Respeitar as diferenças,
às vezes a gente não concorda com o outro, muitas vezes a gente não concorda com o outro, o pensamento do outro, a vida do outro, mas nós temos que amar. Nós não amamos o erro do outro, o pecado do outro, mas nós continuamos amando aquela pessoa. A gente o amor tem que estar ali dentro do nosso coração. Se a gente não concorda com o que o outro está fazendo, a gente tem que orar para que Deus possa abrir o entendimento da pessoa e alcançar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa. A gente tem que orar. Só isso. Ora, entrega na presença de Deus Todo-Poderoso. Né? A gente ama tanto as pessoas, a gente quer que a pessoa seja da maneira que a gente quer que seja, e não é. Nós somos tão diferentes, né, um do outro. Né, Maria? Bom dia, com alegria. Minha cunhada Zilda, o Celhão, a Sofia, a Raíssa, um abraço para vocês. A Maria, a Bandeira, a turma lá de São Sebastião do Paraíso, a Eva, o João. Que Deus abençoe vocês, viu? Amanhã, se Deus quiser, estaremos aí todos juntinhos para louvar a Deus, agradecer a Deus, dar aquele abraço gostoso, né, Maria? Ai, que lindo, irmã. Amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É isso aí, viver em amor, em harmonia, mesmo tendo as diferenças, né? A gente tem que se amar, respeitar, porque Deus é amor. E se estamos nele, também temos que agir como ele. Verdade? Então é isso. É essa palavra, né? Em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Deus é amor e devemos amar a Deus e os nossos irmãos. É lindo isso. Eu amo esse pessoal lindo, maravilhoso. Todos que entraram agora aqui na live, que vão entrar. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande, amo vocês e que Deus continue nos abençoando, nos unindo em oração. É tão importante esse momento que nós abrimos a palavra e lemos e ouvimos de Deus, né? É tão maravilhoso. E fala assim, e dele temos que, este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É a palavra que está falando, não sou eu não, irmãos. Olha como Deus nos ensina, nos exorta. É maravilhoso. Ele vem nos trazer lições. Ele vem fazer nós pensarmos, meditarmos durante o dia. Como estou agindo? Amo meu irmão. Né? É para pensar, é para colocar em prática esse amor fraternal. Deus, obrigada. Louvado seja pela tua palavra, pelo maná diário, Senhor. Esse maná que nos sustenta, que nos traz vida, cura, nós te damos graça. Sempre que nós abrimos a tua palavra, Senhor, o Senhor fala nos nossos corações, Senhor. Louvado seja, Pai Santo, porque nos direciona, porque nos dá uma direção através da sua palavra. Louvado seja porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, irmãos. Louvado seja, somos templos do Espírito Santo. Deus habita em mim, habita em você. Tem um louvorzinho que fala, Deus habita no meu coração, Deus habita no meu coração. Que bom saber que Deus habita. Oh, que bom saber que Deus habita. E é nos louvores que Ele age, né? Louve ao Senhor, agradeça.
Cante um hino ao Senhor, bendize ao Senhor nesse dia. Você está de pé, está com saúde, louve ao Senhor, agradeça, né? Fui no médico fazer os exames de rotina. Estou ótima, irmãs, graças a Deus. Oh, glória a Deus. Tem que louvar a Deus. O Elson te passou no médico, tá ótimo, irmãos. Então, a gente passou momentos de tanta tristeza, tanta dificuldade, tanto medo. O Elson sofreu 1 ano de dor, sofri junto. Mas agora estamos aqui louvando, agradecendo a Deus, porque vencemos na presença desse Deus Todo-Poderoso. E é assim, todos os dias, né? Gente, meu caderninho de oração ficou ali. Mas não faz mal, vamos orar. Orar por cura. Pedir que todos os nomes do caderninho de oração sejam alcançados por Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, todos os nomes, todos que foi colocado no caderninho de oração, seja alcançado por Ti, Senhor. Quero Te entregar, Senhor, todas as crianças que estão enfermas. Visita o Samuel, o Miquel, visita o Hugo, visita a Julinha, oh, santo, 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 pastor Nilson, pastora Anice, Pai, toca neles com Teu amor, o Ocimar, cada um, a irmã Eva pediu oração para a irmã, Pai, nós entregamos ela na Tua presença, todas as pessoas, a Ju ontem pediu oração para uma moça, Pai, entrego ela na Tua presença, Pai, amado, Pai querido. Uma jovem que tentou contra a própria vida, Senhor, te entrego ela. Oh, Pai, entra com Teu poder, com a Tua mão poderosa sobre a vida dela. Traz alegria, paz. Traz, Pai, que ela sinta a Tua presença. Que o Senhor possa preencher o coração dela de alegria, de amor, Pai. Oh, Deus, cuida dela. Coloca os Teus anjos ao redor, acampando ao redor dela, que o inimigo não tenha brechas para entrar na vida dela. Entregamos cada filho nosso, cada neto, cada sobrinho, parentes, Pai. Todos aqueles que vão sair para trabalhar agora, que sejam guardados por Ti, abençoados por Ti. Guarda eles na viagem, Senhor, no trabalho. Guarda aquelas crianças que vão indo para a escola, Senhor. Os professores, os que cuidam, os que trabalham dentro da escola, os guardadores, os motoristas, guarda eles. Todos os alunos agora sejam guardados por Ti, Senhor. Oh, Santo amado, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Amém, aleluia, amém, amém, né, Maria? Oh, Deus. E vamos fazer a nossa oração final. Edna, que Deus te abençoe. Ana, um abraço, fique com Deus. Todos vocês que entraram na live, que Deus abençoe, viu? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém, ninguém. Agindo o nosso Deus, quem impedirá, irmãos? Né, Maria? Ninguém, né, Ana? Ninguém. Eva, agindo o nosso Deus, quem impedirá? Karina, que Deus te abençoe, Karina, você e tua família, suas filhas lindas, Raquel, a Rafaela, que lindo, família Melo. Amo vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente. Alcance cada um da sua família. Emerson, que Deus abençoe você, seu filhinho. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Hoje nós temos Adonai, temos na igreja, né? Às 19 horas temos um culto. É um culto de bênção, de muita bênção. Aqui em Patrocínio Paulista, você está convidado a participar conosco às 19 horas, lá na Igreja Adonai, tá? E amanhã estaremos em São Sebastião do Paraíso, junto com os irmãos Adonai de São Sebastião do Paraíso, para louvar a Deus, agradecer a Deus, dar aqueles abraços gostosos, rever os irmãos, a nossa família de São Sebastião, porque somos um em Cristo, né?
Nós somos um em Cristo Jesus. Ai, que lindo. A família que Deus preparou. Ele preparou. Isso nós temos certeza absoluta que foi Ele que preparou. Ele que nos uniu, cada um. E hoje nós nos tornamos uma só família. Porque um dia estaremos todos juntos na glória. Nós cremos nisso. E Zilda, minha cunhada, que Deus abençoe, bom dia. Zilda, tô com saudade de Jumirim. Tô com saudade de Jumirim. Qualquer dia eu vou aí. Saudade daí, tá? Saudade da Rá, de vocês. Que Deus abençoe. Roseli, tô aqui orando pela tua filha, irmã. Que Deus abençoe, viu? Tenha um bom dia para você, para tua filha. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tá bom? Um abraço bem grande, minha irmã. E é isso aí. Fiquem na paz e que Deus abençoe. Tenham um dia maravilhoso, chuva de bênção. Amo vocês. Fiquem com Deus, viu? Eva, um abraço para você, pro João.